Primeiramente, vamos ver os destaques da agenda de Ciro Gomes, ontem, 10 de setembro, onde o mesmo falou sobre diminuir impostos, melhorar a segurança pública e salvar a Amazônia. Ciro Gomes participou de um ato com políticos locais em um centro de tradições gaúchas em Passo Fundo, no norte do estado. O candidato do PDT disse que quer reduzir os impostos pagos sobre o consumo, como forma de aliviar a população mais pobre. O candidato à presidência pelo PDT disse que é preciso mudar completamente a segurança pública no Brasil para enfrentar o crime organizado. Ciro Gomes falou ainda sobre a necessidade de aumentar o investimento para combater a criminalidade. O desastre de cooptação do jovem para o descaminho da droga acaba produzindo uma população carcerária que simplesmente virou exército de reserva dessa facção. Eu vou transformar em federal o enfrentamento desse crime organizado, trazer para mim, como presidente da República, um enfrentamento para liquidar as facções criminosas no Brasil. Ciro chegou a Porto Alegre no início da tarde. O candidato falou sobre as propostas para diminuir as queimadas na Amazônia. Isso é o que de fato vai permitir ao Brasil manter seu bom nome no mercado internacional. Seja porque nós precisamos colaborar com salvar o planeta, precisamos proteger os compromissos do Acordo de Paris, do Protocolo de Quioto, mas nós precisamos garantir também que o mercado brasileiro não seja amanhã violentamente barrado por uma produção insustentável. Ao lado de apoiadores, o candidato Ciro percorreu o acampamento Farroupilha, montado todos os anos no mês de setembro, como parte das comemorações do Dia do Gaúcho. Ele recebeu um lenço de presente e cantou músicas tradicionalistas. Antes de irmos para a fala de Ciro Gomes, sobre o processo que os militares bolsonaristas fizeram contra ele, eu gostaria de falar uma coisa, sobre a quase agressão que o Ciro sofreu ontem. Eu confesso que não tinha visto que um militante do PDT, conhecido como Babudinho, tinha sido atacado violentamente pelo bolsonarista acéfalo, antes do mesmo ter sido contido pelos policiais, que estavam com o Ciro Gomes. Vocês estão vendo neste momento a agressão contra o Babudinho do PDT. Essa agressão não pode ficar impune. Diante disso, deixo minha solidariedade ao Barbudinho, e que ele consiga processar o acéfalo bolsonarista, e ter a justiça que merece. Matheus Souza, pelo Facebook. Ciro, eu li que você vai ser investigado pelo Ministério Público Militar por ter criticado a atuação das Forças Armadas na Amazônia. Explica pra gente o que está acontecendo. Voltamos ao tempo da ditadura? O Bolsonaro tem esse delírio, mas nós estamos, numa democracia plena. Sabe, esses arreganhos autoritários? Mas deixa eu explicar para as pessoas o que aconteceu. Mataram o jornalista Dom Phillips, e aquilo levou o Brasil também ao vexame final no mundo inteiro. Mataram o cara, esquartejaram, queimaram os pedaços, isso correu o mundo inteiro. E mataram o nosso companheiro do AFUNAI, junto com ele, esquartejaram o corpo, sabe, queimaram o corpo, enterraram. Eu, brasileiro, fico muito indignado quando eu vejo o meu país ser levado ao deboche, à vergonha internacional. E fiz na mesma data um protesto. E eu conheço o Brasil com a minha alma, conheço o Brasil, e aquela região ali, o Alto Solimões, Tabatinga, até mais na frente, a Cabeça do Cachorro, é uma região onde não existe mais Estado brasileiro. Aonde um arrode do crime é que manda, desmanda, dá as cartas e diz quem vai viver e quem não vai viver. Sabe, é o contrabando de arma, é o narcotráfico, é o contrabando de madeira, é a pesca ilegal, é a caça ilegal, tudo para lavagem de dinheiro, é uma holding. Em entrevista à Globo News, antes de ser exonerado, o delegado Alexandre Saraiva disse que tinha obrigação de apresentar uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente ao Supremo Tribunal Federal. Não é todo dia que um superintendente faz isso, mas também não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais. Na notícia crime, o delegado afirma que o ministro Ricardo Salles, o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, agiram para dificultar a ação fiscalizadora do poder público em questões ambientais.
E que, além disso, há fortes indícios de terem praticado o crime de advocacia administrativa, que é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Segundo o delegado, os crimes começaram depois que a Polícia Federal fez, no Pará, no fim do ano passado, a maior apreensão de madeira do país. Mais de 200 mil metros cúbicos, ou cerca de 65 mil árvores derrubadas. Na notícia crime, o delegado diz que, em razão da magnitude dos resultados, o setor madeireiro iniciou a formação de parcerias com integrantes do Poder Executivo, podendo-se citar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o parlamentar Telmário Mota, no intento de causar obstáculos à investigação. Criaram uma holding do crime e é tão extensa, tão generalizada, todo mundo lá sabe disso, que não pode isso acontecer se não houver omissão ou conivência das autoridades. Essa foi a opinião que o Bolsonaro, como se nós estivéssemos na ditadura, quer que eu vá para a cadeia como se eu tivesse cometido um crime militar. Ou seja, ele gostaria muito que eu fosse submetido à tortura, ao pau de arara, mas eu vou, se houver qualquer investigação, eu vou para essa investigação, porque no Brasil eu acredito que ainda haja tribunais. E eu vou levando todas as condecorações militares, dá mais ou menos 2 quilos de condecoração militar que eu recebi, Bolsonaro, porque eu sou um homem honrado, que sempre defendeu a pátria brasileira, que sempre defendeu o respeito da sociedade brasileira às nossas Forças Armadas. Agora, sabe o que está desmoralizando as Forças Armadas? Não é a minha opinião que diz que hoje a holding do crime manda e desmanda na Amazônia, como o crime organizado e as facções criminosas manda e desmandam nas periferias do Brasil, ante a absoluta desmoralização das nossas autoridades. Você, Bolsonaro, a mais desmoralizada de todas. O que desmoraliza as Forças Armadas, Bolsonaro, é você mandar comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina com 700% de superfaturamento no preço. Eu representei no Tribunal de Contas, eu pedi providências às autoridades. Sabe o que é que desmoraliza as Forças Armadas? É o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome, Bolsonaro, e a cúpula traidora, não é, de pijama das Forças Armadas, acertar a compra de superfaturada de prótese peniana e remédio para disfunção erétil. Isso é que desmoraliza, comprar picanha superfaturada. Eu estou querendo ser presidente do Brasil para restaurar o prestígio e a honra das Forças Armadas brasileiras, que você, Bolsonaro, está desmoralizando, infelizmente, ajudado por uma cúpula de politiqueiros que são traidores do uniforme de Caxias. Pode vir processo. Eu me garanto, Bolsonaro. Qual vai ser sua relação com os militares? Está aí uma questão que não me assusta nem me preocupa. Porque, veja, a formação militar brasileira, juspositivista, não é, ali dos tempos da fundação da República, atribuiu, e até hoje não se mudou, uma espécie de poder tutelar sobre a República que eles consideram uma coisa nobre, digna. Não é de desservir ao país, é de proteger o país como um elemento, vamos dizer, tutor da nação, sempre juvenil e incapaz de mandar no seu próprio nariz. Olha, isso é lixo puro. Nós precisamos fazer 2 coisas novas. A primeira é mudar o critério de promoção. Como é que um general absolutamente imbecil e estúpido como Pazuello vira ministro? E ministro da Saúde mantendo a patente na atividade. Sim, mas isso é um critério político, não foi dos militares? Não, nenhum país do mundo permite que cargo político seja ocupado por militar da ativa. Isso não existe. Isso não existe em lugar republicano nenhum. No meu governo acaba no primeiro dia. Volta todo mundo para a caserna. Quem quiser participar da política, larga a farda. E é muito bem-vindo, porque são pessoas honradas, são pessoas bem formadas, salvo essa minoria boçal que cerca o Bolsonaro, que são simplesmente inimigos da pátria.